A mendiga negra vinga o milionário barbeiro e revela o segredo da sua avó na barbearia. Miguel siempre fue la personificación del suceso. Con la barbearía situada en uno de los bairros más nobles de la ciudad, él se cercaba de lujos que muchos solo pueden odiar soñar. El sabor de productos importados mezclaba con el aroma del café preparado en máquinas de última generación. Las láminas relucentes entraban al campo de las grandes llanelas. Los clientes, hombres de gravata y sorriso confiante, esperaban su vez, alleios al drama que rondaba la vida del millonario barbeiro. Mas por tras de aquella fachada de gloria, Miguel cargaba un peso innominable. Desde la infancia, la ausencia de su avó que desapareció sin dejar vestigios era una ferida abierta. Ella había sido su fuente de amor y sabiduría. Na mente del joven barbeiro, ecos de risadas y historias de coraje se mezclaban a una pregunta perturbadora. ¿O qué aconteció con você, Bobo? En un día cualquiera, en cuanto Miguel organizaba ciste. «Você pode me ajudar?» perguntou Clara, suas palavras tremendo como folhas ao vento. A voz dela era chamado à sua dor profunda. Ninguém esperava que aquela mendiga tivesse poder de transformação em sua vida. À medida que Clara se infiltrava em sua rotina, revelações sobre o passado começavam a brotar. Estranhas conexões entre a vida de Clara e os segredos obscuros de sua avó emergiam como fantasmas numa noite sombria. Lembranças fugazes e rostos conhecidos surgiam em sua mente, e a cada conversa com Clara, novo mistério se desvelava. Miguel, dividido entre o desejo de descobrir a verdade sobre o que realmente aconteceu com sua avó e o medo das consequências, sentia seu mundo se desmoronar. Enquanto isso, antigos rivais da avó começaram a ressurgir, ameaçando não apenas a barbearia que era seu orgulho, mas a própria reputação de sua família. Compradores de dívidas, líderes de grupos obscuros, surgiram como sombras, buscando o que era deles por direito. Diante naquele instante, uma pergunta pairou no ar, cortando o silêncio que os envolvia. O que você faria se sua história estivesse prestes a ser revelada? A barbearia, que sempre foi santuário de beleza e autenticidade, tornava-se palco para os segredos mais profundos e sombrios. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Miguel olhou para Clara, a pergunta flutuando no ar. O silêncio pinicava as par. A porta se abriu com força, revelando uma figura familiar. Era Tiago, ex-parceiro de negócios de Miguel, agora com olhar sombrio e apressado. Precisamos falar, Miguel, disse Tiago, ofegante, cruzando o salão. Os clientes, que antes assistiam à cena com curiosidade, agora encaravam o intruso com receio. Clara deu passo atrás, brando tremor em suas mãos. O clima tenso deixou Miguel ainda mais alerta. O que está acontecendo, Tiago? É sobre sua avó. Tiago hesitou, como se as palavras fossem veneno que ele não queria engolir. Ela não desapareceu. Ela foi levada. O mundo de Miguel desabou. Levado?
Como assim? Você sabe onde ela está? Suas palavras saíram mais como um grito desesperado. Não é só isso. A expressão de Tiago se tornara sombria. Ela estava envolvida em algo que vai muito além de nós. Algo perigoso. Os homens que vieram atrás dela estão de volta. Clara, que até então se mantinha à distância, tomou coragem. Você sabe quem levou sua avó? Perguntou, a voz trêmula, mas firme. Não posso dizer tudo, mas tem. Tiago olhou ao redor, como se as paredes tivessem ouvidos. Ela estava escondendo um segredo. Um segredo que pode mudar tudo. Miguel sentiu um frio na espinha. Que segredo? Os registros que ela guardava. Documentos sobre maracutaias que envolvem pessoas poderosas da cidade. Gente que tem interesses na sua barbearia, que não quer que você descubra a verdade. Isso pode arruinar sua vida. O salão ficou em silêncio, os clientes preocupados e intrigados, assumindo a postura de ouvintes do drama que se desenrolava. Miguel sentiu seu coração disparar. Era como se todo o universo tivesse se alinhado contra ele. Ponto. E Clara? O que ela tem a ver com tudo isso? Clara. Tiago olhou para ela, o semblante grave. Surpreendentemente, ela pode ser a chave. Sua avó e Clara, elas se conheciam muito bem, e Clara sabe mais do que deixa transparecer. Clara agora tinha os olhos fixos em Tiago, a incredulidade estampada em seu rosto. Eu? O que você quer dizer com isso? Eu sou só uma mendiga. Você não é só isso, replicou Tiago, sua voz carregando um peso imenso. Você foi testemunha de coisas que aconteceram na infância. Coisas que sua avó fez para proteger. E é por isso que eles a querem. Os clientes trocavam olhares de espanto e dúvida. Miguel sentiu um turbilhão de emoções. Era como se tudo o que ele conhecia estivesse se transformando em uma neblina confusa. Então a verdade sobre a minha avó está... Miguel hesitou. A pergunta parando em sua boca. Está em você, Clara? O olhar de Clara era profundo, mas ao mesmo tempo vazio. Se eu disser o que sei, a vida de todos nós estará em risco. Nesse momento, um barulho estrondoso interrompeu a conversa. A porta foi arrombada e 3 homens entraram com expressões ameaçadoras. O próprio ar ao redor deles parecia vibrar. A tensão no ambiente subiu como um foguete. E a cena anterior, que parecia promissora, deu lugar ao caos. Miguel percebeu que não era apenas a sua barbearia que estava em perigo, mas a sua própria vida e a de Clara. Fuja! Gritou ele, mas o grito foi abafado pela confusão. Enquanto as luzes da barbearia piscavam, Miguel se deu conta de que tudo o que ele pensava saber sobre sua avó, sobre Clara e sobre si mesmo estava prestes a mudar para sempre. E a pergunta que não saía da sua mente era: quem realmente era Clara? O que mais ela escondia? O som da porta sendo arrombada ecoou na barbearia como um trovão. E os 3 homens entraram com a garra de predadores. Miguel sentiu seu estômago revirar. O ar pesou. Ele olhou para Clara, seus olhos refletindo o medo que também sentia. Mas naquele instante de pânico, uma centelha de compreensão cruzou sua mente. Clara não era apenas uma mendiga. Ela tinha mais em jogo. E agora ele precisava descobrir o quê? Os homens eram grandes e intimidantes, com expressões de quem já estivera em muitos confrontos. Um deles, um cara de cabelos raspados e cicatriz no rosto, apontou o dedo para Miguel. Você, barbeiro, vem até aqui. Miguel hesitou. Se ele se movesse, poderia ser um alvo. Mas a verdade sobre sua avó, sobre Clara, pulsava em seu peito. As revelações de Tiago ainda ecoavam em sua mente. Ele se afastou para se proteger, e os clientes, antes curiosos, agora pareciam espectadores de um filme de terror. Tiago estava paralisado, os olhos arregalados.
Qual é o plano, Miguel? O que você vai fazer? Ele parecia um coelho encurralado. A tensão subiu e Miguel se deu conta de que não tinha escolha. Ele precisava agir. Fuja, Clara! Gritou, meio sem esperança. Mas quando olhou para ela, viu que Clara não estava mais no mesmo estado de pânico. Algo havia mudado. Seu rosto estava sério, determinados os olhos a fitar os atacantes. Não, eu não vou deixá-los levar você, Clara gritou, e o timbre de sua voz tinha uma força que ele não sabia que ela tinha. O homem da cicatriz riu, um som sombrio. O que você tem a ver com isso, velha? Vá embora antes que você se machuque. Ela sabe mais do que você imagina. Miguel se atreveu a dizer. O olhar autoritário do homem mudou por um breve momento, mas Clara estreitou os olhos. Mas quando menos esperavam, Clara fez um movimento rápido. Ela se virou em direção a um canto da barbearia e, em um ato tão inesperado quanto desesperado, puxou uma caixa escondida sob um dos assentos. Miguel não conseguia entender como ela sabia daquelas coisas, mas naquele instante, ele apenas estava chocado. Você vai querer isso, gritou Clara, abrindo a caixa. O que eles viram não foram fotos ou documentos, mas algo que fez o salão inteiro silenciar. Um pequeno objeto reluzente. Era um medalhão antigo, cercado por sombras de um passado oculto. Os homens, que até então se mostravam indiferentes, pararam por um momento, suas expressões mudando. Havia um reconhecimento, um medo. Não, um deles sussurrou, o rosto pálido. Aquele era um talismã, uma peça que, segundo rumores, pertencia a uma antiga seita, algo que poderia arrastar todos, incluindo Miguel, para um abismo de problemas que ele nunca quis ter. Você não sabe o que está fazendo, Clara, gritou aquele da cicatriz, agora com uma expressão tensa. A atenção dele estava completamente voltada para o medalhão. O clima mudou. A fúria dos atacantes se transformou em desespero. Miguel sentiu seu coração acelerar. O que exatamente Clara sabia? E por que isso a tornava tão importante? Deixe o medalhão! Insistiu o homem, sua voz quase suplicante agora. Não, eu sei quem levou minha avó. E eu não vou deixar que você a machuque de novo. Ela estava imbuída de uma coragem que ele nunca havia visto. O passado de Clara estava entrelaçado com o mistério que ele buscou por tanto tempo. A adrenalina estava tão densa que parecia cortar o ar entre eles. Com um gesto rápido, Clara levantou o medalhão mais alto, e Miguel percebeu. Ela não era apenas uma testemunha. Ponto. Ela era a chave. A chave para o que ele nunca imaginou que teria que enfrentar. O silêncio agora era opressivo e as palavras não eram suficientes. Miguel não sabia que tipo de jogo estava prestes a começar, mas o que ele sabia era que a própria essência de sua vida estava a um fio. Clara, a mendiga, que parecia invisível, revelava-se como a guardiã de segredos que poderiam mudar tudo. E no fundo de seu ser, Miguel entendeu. O que mais estava prestes a ser revelado poderia destruir não apenas o que ele pensava que sabia sobre seu passado, mas poderia acabar com o futuro que ele estava apenas começando a construir. A porta atrás deles, aberta pela invasão, rangia ameaçadoramente. E enquanto Clara e os homens se encaravam, Miguel percebeu que tudo estava prestes a desmoronar. E a pergunta ecoava em sua mente. O que mais havia de oculto nessa história que ameaçava a vida de todos ali? O silêncio agora era opressivo, e as palavras não eram suficientes. Miguel, com o coração dispa. Outro se aproximou,
mão estendida como se a visão do objeto sagrado fosse insuportável. Você não sabe do que está falando. Clara respondeu, a voz firme, um eco de coragem. Mas uma sombra de dúvida pairava no ar. Miguel não conseguia deixar de pensar. Por que Clara sabia tanto sobre aquilo? O brilho no olhar dela não era apenas medo, mas algo mais profundo. Enquanto o homem avançava, o espaço entre eles pareceu esticar como um fio prestes a se romper. Então, algo inesperado aconteceu. Um grito agudo cortou a tensão, e uma figura bem conhecida de Miguel surgiu na porta arrombada. Era Sofia, sua ex-namorada, e ela estava chorando. "Miguel, não!" ela exclamou, correndo para os dois. Os homens, pegos de surpresa, estão paralisados. A súbita presença de Sofia os atordoou. Miguel sentiu um misto de alívio e uma onda de confusão. O que ela estava fazendo ali? As perguntas borbulhavam dentro dele, mas não havia tempo. "Saia daqui, Sofia!" ele gritou, tentando se interpor entre ela e os estranhos. Mas, em vez de recuar, Sofia olhou firme para eles, e no seu olhar havia uma determinação que Miguel nunca tinha visto antes. "O medalhão. Isso é mais do que você imagina." Sua voz era forte e clara, e as palavras reverberaram na barbearia silenciosa. Os homens, agora, fartos de perder tempo, começaram a avançar novamente. Mas Clara levantou o medalhão mais alto, e o objeto parecia irromper uma energia, como se liberasse uma força das profundezas. Seu brilho era ofuscante, e de repente tudo ficou turvo. A realidade parecia se distorcer. Era como se o medalhão estivesse puxando todos para outra dimensão. E então, no momento mais inesperado, Sofia olhou para Clara e deu um passo à frente. "Eu sei o que vocês planejam, e se deixarem isso acontecer, não será só sua avó que estará em perigo." Com essas palavras, uma luz intensa disparou do medalhão, envolvendo-os a todos. O espaço ao redor começou a rodopiar, e o que estava prestes a acontecer parecia um pesadelo se desenrolando diante de seus olhos. O corpo de Miguel estava congelado, a mente a mil. O que Sofia queria dizer? Qual era o plano dela? E mais importante, qual era a verdadeira relação dela com Clara e a avó que ele tanto procurava? Os olhos de Clara se encheram de lágrimas, mas não parecia ser apenas medo. Havia um reconhecimento profundo, algo que Miguel ainda não compreendia. Ele sentiu como se o chão desaparecesse sob seus pés, e pensou, a única certeza que ele tinha agora era a dúvida que se formou no seu peito. Quem era realmente Clara? E quem era Sofia naquela equação? Quando a luz finalmente desligou, tudo estava em silêncio. E o que se revelou poderia mudar tudo para sempre. Miguel olhou ao redor e entendeu, com um nó na garganta, que a barbearia não era mais apenas um negócio, mas um clã. Mas a maior dúvida pairava em sua mente. O que mais estava escondido nas sombras daquele medalhão? E por que Sofia parecia conhecer todos os segredos contidos nele? A resposta poderia estar mais perto do que ele imaginava, mas a verdade também poderia ser um fardo que ninguém estava preparado para carregar. O silêncio agora era opressivo, e as palavras não eram suficientes. Miguel olhava ao redor, a confusão crescendo em seu peito. O brilho do medalhão iluminava os rostos tensos ao seu redor. A luz parecia pulsar, e antes que qualquer um pudesse reagir, a energia emanada do objeto tomou forma, formando uma espécie de barreira brilhante. Subitamente, Sofia avançou em direção a Clara,
seus olhos fixos no medalhão. Onde você conseguiu isso? Você não deveria tê-lo. Sua voz estava carregada de pânico. Miguel não conseguia entender. Como Sofia sabia tanto? Clara recuou, sem entender a gravidade do que estava fazendo. Eu só queria ajudar. Fui eu quem encontrou, eu. Encontrou? Não, você não pode ser tão ingênua, gritou Sofia. Sua expressão repentinamente cheia de raiva e desespero. Foi um choque para todos ali. As pessoas começaram a murmurar, confusas com as novas revelações. Os homens que pareciam intimidadas agora mostraram um leve e relutante receio, mas a tensão crescia. O ar estava carregado. O que Sofia sabia que poderia mudar tudo? E por que ela parecia tão furiosa com Clara? Miguel olhou de uma para outra, com um nó na garganta. Sofia, o que está acontecendo? O que você sabe sobre o medalhão? Ele sentia que tudo estava prestes a desmoronar. Sofia respirou fundo, mas em vez de responder, ela virou-se para os homens. A culpa não é dela, é sua. Eu não deixarei que você a leve. Então, se tudo estivesse em câmera lenta, Clara fez um movimento brusco com o medalhão e um golpe aventureiro. Jogou o objeto em direção aos homens. Miguel lembrou-se do brilho que emanava, e o desespero tomou conta. O que ela estava fazendo? Não! Gritou Sofia. Mas era tarde demais. O medalhão atingiu o chão e um estrondo ensurdecedor ecoou pela barbearia. Miguel cobriu os ouvidos, e a luz ofuscante iluminou todo o espaço. Todos ficaram paralisados. A cena parecia um filme se desenrolando em câmera lenta. Quando a luz finalmente se dissipou, um choque percorreu a sala. Clara estava no chão, a respiração ofegante. O que ninguém esperava era que ao redor de Clara, uma série de fragmentos escuros começaram a se aglomerar, formando uma imagem familiar. Miguel olhou mais de perto e seus olhos se arregalaram. Era o rosto da avó, mas algo estava errado. O que parecia ser um retrato de amor se tornou uma visão macabra. A expressão da avó revelava dor e sofrimento. A sala imediatamente se encheu de murmúrios. Miguel estava atônito. O que? E que está acontecendo? E então, como uma bomba, a revelação explodiu. A figura se virou, e a voz da avó ecoou através do caos. Miguel, você não entende. Sua vida, tudo isso, foi planejado. O que você vê agora é só a ponta do iceberg. Eles querem o medalhão porque ele contém o segredo que eu guardei por tanto tempo. Eles nunca deveriam encontrá-lo. E Clara, ela não é quem você pensa. Os olhos de Miguel se arregalaram. O que você quer dizer, avó? Sério. Ele podia sentir o medo crescendo em seu estômago. A imagem da avó se distorceu, como se as sombras se transformassem em garras, ameaçando todos ao redor. O semblante de Clara murchou, um olhar de compreensão misturado com um pânico profundo. Então, a verdade desabou na sala como um trovão. Clara não era apenas uma mendiga. Miguel sentiu a terra tremer sob seus pés. O que isso significava para ele, para sua avó e para tudo que ele pensava que sabia. O segredo era maior do que ele jamais imaginou, e a conexão dele com Clara mudava tudo. Ele engoliu em seco, paralisado pelo choque. O eco da revelação ainda vibrava em sua mente. O que mais você não sabe, Miguel? Os olhos dos homens se encontraram com os de Sofia, e o clima pesado prometia uma tempestade de segredos inquietantes. A tensão estava no ápice, e enquanto o conflito se desenrolavam, a única certeza que Miguel tinha era a dúvida que agora assombrava sua mente.
Qual seria o preço a se pagar pelos segredos enterrados? E o que mais estava escondido sob a superfície? O silêncio agora era opressivo. A luz do medalhão tremulava, criando sombras dançantes nas paredes da barbearia. Miguel estava paralisado, o coração disparando, enquanto as palavras da avó reverberavam em sua mente. Clara estava no chão, com o rosto pálido, e os homens pareciam ter sido atingidos por um relâmpago invisível. Sofia respirou fundo, seus olhos arregalados. O que você quer dizer, avó? O que você esconde? A sala parecia carregada de um peso insuportável, e Miguel sentiu como se o chão estava se desfazendo sob seus pés. Ela fez um pacto. A figura da avó, agora distorcida e cheia de dor, gritou. Um pacto que levou sua vida a um labirinto de mentiras. Tá em jogo mais do que você imagina. Miguel, Clara. A atenção dos homens se desviou momentaneamente, visivelmente nervosos. Clara, sentada no chão, olhou fixamente para o medalhão, o medo refletido em seu rosto. O que é isso? O que você quer dizer com pacto? Sua voz tremia, mas havia uma iniciativa escondida por trás do pânico. No momento em que ela ativou aquele medalhão, tudo mudou, disse um dos homens, seus olhos traidores queimando como carvão. Agora não podemos deixar que isso continue. Ele deve ser destruído. Mas antes que alguém pudesse reagir, um barulho estrondoso ecoou do fundo da barbearia. A porta dos fundos foi arrombada, e 3 homens entraram, todos armados e prontos para a batalha. O clima mudou instantaneamente. A sala virou um campo de guerra. Gritos ecoavam. Miguel sentiu as entranhas revirarem enquanto tentava descobrir uma saída. Para todo lado agora! Gritou Tiago, sua voz cortante no meio da confusão. Sofia agarrou Miguel pelo braço, puxando-o para longe do tumulto. Precisamos sair daqui! Os homens armados entraram em cena, aumentando o caos. Miguel se virou, mas antes que pudesse se mover, sentiram a realidade ao redor dele se distorcer. O medalhão estava emanando uma luz intensa, e então tudo se desfez, como se a realidade estivesse se desfazendo. Quando a luz finalmente se dissipou, Miguel viu que estavam em um lugar completamente diferente. Uma sala escura e úmida, paredes de pedra, com uma atmosfera de desespero. O que aconteceu? Gritou Miguel. Onde estamos? O silêncio era opressivo, e ele se virou para Clara, que estava ao seu lado. A expressão dela havia mudado, como se fizesse parte daquela escuridão. Você não entende, Clara disse, a voz calma mesmo diante do horror freste. Este é o lugar que sua avó usou para esconder a verdade. Aqui está o poder dela. Aqui está tudo. Sofia olhou para Clara, desorientada. Como você sabe disso? O que você realmente é? A verdade estava prestes a ser revelada. Clara se aproximou do medalhão, que agora no centro da sala pulsava como um coração vivido. Eu sou a guardiã deste lugar. Sua avó me escolheu para proteger, mas as coisas mudaram. O pacto dela com os homens que a levaram é o que mantém o equilíbrio. Miguel ficou estupefato, cada palavra parecendo uma bomba. O que você quer dizer com isso? O pacto, o que está em jogo. Se não encontrarmos uma maneira de reverter isso, tudo o que você ama, tudo o que somos, será destruído. Os homens que entraram na barbearia não são só criminosos. Eles são as sombras do que sua avó deixou para trás. Clara falou com desespero no olhar. Mas antes que Miguel pudesse processar, uma voz conhecida cortou o ar. Você é um tolo, Miguel. Pensou que poderia fugir da verdade?
Até a última hora, você ainda não entendeu. Era Tiago, a expressão de desespero e também satisfação. Quando a avó desapareceu, foi porque ela fez uma escolha, uma que agora envolve você. Miguel sentiu um arrepio. A escolha para fazer o quê, Tiago? O que mais você está escondendo? Você. Você é o único que pode terminar o que ela começou. O medalhão. Você é a chave para tudo isso. Mas a chave não é apenas o medalhão. É você. A revelação caiu como uma lâmina afiada. O que ele estava fazendo ali? O que realmente significava? E a pergunta ecoava em sua mente. Quem realmente eram Clara e Tiago na sua história? O ar ficou pesado, e a tensão era palpável. Miguel agora estava no centro de um abismo de segredos emaranhados. Cada resposta trazendo mais perguntas. E quando a escuridão ao redor se agitou, uma nova verdade começou a emergir. Uma possibilidade de que tudo o que ele conhecia, tudo o que ele acreditava ser real, poderia estar prestes a se desmoronar. O que mais havia escondido nos recessos daquele lugar? O que aguardava na escuridão? O silêncio agora era opressivo. A luz do medalhão tremulava, criando sombras dançantes nas paredes da barbearia. Miguel estava paralisado, o coração disparando, enquanto as palavras da avó reverberavam em sua mente. Clara estava no chão, com o rosto pálido. E os homens pareciam ter sido atingidos por um relâmpago invisível. Sofia respirou fundo, seus olhos arregalados. O que você quer dizer, avó? O que você esconde? A sala parecia carregada de um peso insuportável, e Miguel sentiu como se o chão estivesse se desfazendo sob seus pés. Ela fez um pacto. A figura da avó, agora distorcida e cheia de dor, gritou. Um pacto que levou sua vida a um labirinto de mentiras. Está em jogo mais do que você imagina, Miguel. Clara. A atenção dos homens se desviou momentaneamente, visivelmente nervosos. Clara, sentada no chão, olhou fixamente para o medalhão, o medo refletido em seu rosto. O que é isso? O que você quer dizer com pacto? Sua voz tremia, mas havia uma iniciativa escondida por trás do pânico. No momento em que ela ativou aquele medalhão, tudo mudou, disse um dos homens, seus olhos traidores queimando como carvão. Agora não podemos deixar que isso continue. Ele deve ser destruído. Mas antes que alguém pudesse reagir, um barulho estrondoso ecoou do fundo da barbearia. A porta dos fundos foi arrombada e 3 homens entraram, todos armados e prontos para a batalha. O clima mudou instantaneamente. A sala virou um campo de guerra. Gritos ecoavam. Miguel sentiu as entranhas revirarem, enquanto tentava descobrir uma saída. Para todo lado, agora! Gritou Tiago, sua voz cortante no meio da confusão. Sofia agarrou Miguel pelo braço, puxando-o para longe do tumulto. Precisamos sair daqui. Os homens armados entraram em cena, aumentando o caos. Miguel se virou, mas antes que pudesse se mover, sentiram a realidade ao redor dele se distorcer. O medalhão estava emanando uma luz intensa, e então tudo se desfez, como se a realidade estivesse se desfazendo. Quando a luz finalmente se dissipou, Miguel viu que estavam em um lugar completamente diferente. Uma sala escura e úmida, paredes de pedra, com uma atmosfera de desespero. O que aconteceu? Gritou Miguel. Onde estamos? O silêncio era opressivo. E ele se virou para Clara, que estava ao seu lado. A expressão dela havia mudado, como se fizesse parte daquela escuridão. Você não entende, Clara disse, a voz calma mesmo diante do horror fresco. Este é o lugar que sua avó usou para esconder a verdade. E está o poder dela.
Aqui está. Tudo. Sofia olhou para Clara, desorientada. Como você sabe disto? O que é que você realmente é? A verdade estava prestes a ser revelada. Clara se aproximou do medalhão, que agora, no centro da sala, pulsava como um coração vivido. Eu sou a guardiã deste lugar. Sua avó me escolheu para proteger. Mas as coisas mudaram. O pacto dela com os homens que a levaram é o que mantém o equilíbrio. Miguel ficou estupefato. Cada palavra parecendo uma bomba. O que você quer dizer com isso? O pacto? O que está em jogo? Se não encontrarmos uma maneira de reverter isso, tudo o que você ama, tudo o que somos, será destruído. Os homens que entraram na barbearia não são só criminosos. Eles são as sombras do que sua avó deixou para trás. Clara falou com desespero no olhar. Mas antes que Miguel pudesse processar, uma voz conhecida cortou o ar. Você é um tolo, Miguel. Pensou que poderia fugir da verdade? Até a última hora, você ainda não entendeu. Era Tiago, a expressão de desespero e também satisfação. Quando a avó desapareceu, foi porque ela fez uma escolha. Uma que agora envolve você. Miguel sentiu um arrepio. A escolha para fazer o quê, Tiago? O que mais você está escondendo? Você. Você é o único que pode terminar o que ela começou. O medalhão, você é a chave para tudo isso. Mas a chave não é apenas o medalhão. É você. A revelação caiu como uma lâmina afiada. O que ele estava fazendo ali? O que realmente significava? E a pergunta ecoava em sua mente. Quem realmente eram Clara e Tiago na sua história? O ar ficou pesado e a tensão era palpável. Miguel agora estava no centro de um abismo de segredos emaranhados, cada resposta trazendo mais perguntas. E então, subitamente, a sala começou a tremer. As paredes de pedra vibravam e barulhos estrondosos ecoavam de todos os lados. Miguel não sabia se aquilo era uma reação do medalhão ou se algo maior estava prestes a acontecer. Uma rachadura apareceu no chão e uma luz vermelha começou a emanar de dentro dela. Pressão aumentava e tudo parecia desmoronar ao redor deles. De repente, uma sombra imensa emergiu da fenda. Um ser esplêndido e aterrador, envolto em uma névoa negra. Eu estou de volta, ecoou uma voz profunda e ressoante, conhecida por Miguel como um sussurro proibido de sua infância. Era a avó, mas o que ele viu não era o rosto amoroso que se lembrava. Havia uma ferocidade em seus olhos. Miguel, você deve escolher. O medalhão é a sua única chance de salvar ou condenar tudo. E Clara não é apenas sua amiga. Clara interrompeu, a expressão dela agora misturada com a raiva. Eu sou a última de uma linha de guardiãs. Eu sou mais conectada a você do que imagina, Miguel. A revelação paralisou Miguel, como um golpe no peito. Ele estava em um turbilhão. A fenda no chão se alargou, deixando escapar chamas vermelhas que iluminavam a sala. As verdadeiras intenções dos personagens ao seu redor estavam finalmente se desvelando. E Miguel sentiu que tudo o que ele sabia estava em jogo. O passado, os segredos, os laços, tudo estava prestes a se desdobrar em uma verdade que poderia destruir não apenas sua vida, mas a vida de todos que ele amava. Que escolha você fará, Miguel? A avó e Clara falaram em coro, e ele sentiu que o peso do mundo estava em seus ombros. E a pergunta que cortava o ar como uma faca: o que acontecerá se ele escolher errado? O silêncio agora era opressivo. A luz do medalhão tremulava, criando sombras dançantes nas paredes da barbearia. Miguel estava paralisado, o coração disparando, enquanto as palavras da avó reverberavam em sua mente.
Clara estava no chão, com o rosto pálido, e os homens pareciam ter sido atingidos por um relâmpago invisível. Sofia respirou fundo, seus olhos arregalados. O que você quer dizer, vó? O que você esconde? A sala parecia carregada de um peso insuportável, e Miguel sentiu como se o chão estivesse se desfazendo sob seus pés. Ela fez um pacto. A figura da avó, agora distorcida e cheia de dor, gritou. Um pacto que levou sua vida a um labirinto de mentiras. Está em jogo mais do que você imagina, Miguel. Clara, a atenção dos homens se desviou momentaneamente, visivelmente nervosos. Clara, sentada no chão, olhou fixamente para o medalhão, o medo refletido em seu rosto. O que é isso? O que você quer dizer com pacto? Sua voz tremia, mas havia uma iniciativa escondida por trás do pânico. No momento em que ela ativou aquele medalhão, tudo mudou, disse um dos homens, seus olhos traidores queimando como carvão. Agora não podemos deixar que isso continue. Ele deve ser destruído. Mas antes que alguém pudesse reagir, um barulho estrondoso ecoou do fundo da barbearia. A porta dos fundos foi arrombada e 3 homens entraram, todos armados e prontos para a batalha. O clima mudou instantaneamente. A sala virou um campo de guerra. Gritos ecoavam. Miguel sentiu as entranhas revirarem enquanto tentava descobrir uma saída. Para todo lado agora! Gritou Tiago, sua voz cortante no meio da confusão. Sofia agarrou Miguel pelo braço, puxando-o para longe do tumulto. Precisamos sair daqui. Os homens armados entraram em cena, aumentando o caos. Miguel se virou, mas antes que pudesse se mover, sentiram a realidade ao redor dele se distorcer. O medalhão estava emanando uma luz intensa. E então, tudo se desfez, como se a realidade estivesse se desfazendo. Quando a luz finalmente se dissipou, Miguel viu que estavam em um lugar completamente diferente. Uma sala escura e úmida, paredes de pedra, com uma atmosfera de desespero. O que aconteceu? Gritou Miguel. Onde estamos? O silêncio era opressivo, e ele se virou para Clara, que estava ao seu lado. A expressão dela havia mudado, como se fizesse parte daquela escuridão. Você não entende, Clara disse, a voz calma mesmo diante do horror fresco. Este é o lugar que sua avó usou para esconder a verdade. Aqui está o poder dela. Aqui está tudo. Sofia olhou para Clara, desorientada. Como você sabe disso? O que você realmente é? A verdade estava prestes a ser revelada. Clara se aproximou do medalhão, que agora no centro da sala pulsava como um coração vivido. Eu sou a guardiã deste lugar. Sua avó me escolheu para proteger. Mas as coisas mudaram. O pacto dela com os homens que a levaram é o que mantém o equilíbrio. Miguel ficou estupefato, cada palavra parecendo uma bomba. O que você quer dizer com isso? O pacto? O que está em jogo? Se não encontrarmos uma maneira de reverter isso, tudo o que você ama, tudo o que somos, será destruído. Os homens que entraram na barbearia não são só criminosos. Eles são as sombras do que sua avó deixou para trás. Clara falou com desespero no olhar. Mas antes que Miguel pudesse processar, uma voz conhecida cortou o ar. Você é um tolo, Miguel. Pensou que poderia fugir da verdade. Até a última hora você ainda não entendeu. Era Tiago, a expressão de desespero e também satisfação. Quando a avó desapareceu, foi porque ela fez uma escolha, uma que agora envolve você. Miguel sentiu um arrepio. A escolha para fazer o quê, Tiago? O que mais você está escondendo? Você é o único que pode terminar o que ela começou.
o medalhão e desapareceu. E é chave para tudo isso. Mas a chave não é apenas o medalhão. É você. A revelação caiu como uma lâmina afiada. O que ele estava fazendo ali? O que realmente significava? E a pergunta ecoava em sua mente. Quem realmente eram Clara e Tiago na sua história? O ar ficou pesado e a tensão era palpável. Miguel agora estava no centro de um abismo de segredos emaranhados, cada resposta trazendo mais perguntas. E então, subitamente a sala começou a tremer, as paredes de pedra vibravam e barulhos estrondosos ecoavam de todos os lados. Miguel não sabia se aquilo era uma reação do medalhão ou se algo maior estava prestes a acontecer. Uma rachadura apareceu no chão e uma luz vermelha começou a emanar de dentro dela. A pressão aumentava e tudo parecia desmoronar ao redor deles. De repente, uma sombra imensa emergiu da fenda. Um ser esplêndido e aterrador, envolto em uma névoa negra. "Eu estou de volta", ecoou uma voz profunda e ressoante, conhecida por Miguel como um sussurro proibido de sua infância. Era a avó. Mas o que ele viu não era o rosto amoroso que se lembrava. Havia uma ferocidade em seus olhos. "Miguel, você deve escolher. O medalhão é sua única chance de salvar ou condenar tudo. E Clara, ela não é apenas sua amiga. Ela é a razão pela qual tudo isso acontece." Miguel ficou paralisado. "O que você quer dizer com isso?" Seu coração martelava no peito. E antes que pudesse compreender, Clara se afastou, olhos cheios de dor. "Eu sou a filha dela. Sou a verdadeira enviada", revelou Clara. E as palavras perfuraram o ar. "Quando sua avó fez o pacto, eu fui a única a sobreviver ao preço. Mas agora, para romper a maldição, é você quem precisa escolher entre nós dois, Miguel. E se você fizer a escolha errada, viverá assombrado pelo que aconteceu com ela." Miguel estava em estado de choque. Clara, a mendiga que parecia perdida, era na verdade o elo mais forte que ele possuía. A revelação pendia no ar como uma espessa neblina. Ele não sabia se devia confiar nela ou se fugiria daquela verdade devastadora, onde cada olhar e cada sorriso escondiam segredos obscuros. Agora, o que ele deveria fazer? Poderia amar Clara e ainda assim salvar sua avó? E, no rodopio de novas descobertas e traições, a pergunta crucial o sobrecarregava. Qual seria o preço de sua escolha? Miguel sentiu o coração disparar, as palavras de Clara ecoando em sua mente. "Sou a filha bela." A intensidade do momento aumentava. O que isso significava? A sala estava um caos, o medalhão brilhando perigosamente no centro. "Clara, como assim?" Miguel piscou, tentando absorver a revelação. "Ser filha da minha avó, isso não faz sentido." Suas mãos tremiam, a confusão dominando seu raciocínio. Sofia balançou a cabeça, incrédula. "Isso não pode ser verdade. Você está mentindo, Clara." A tensão no ar era palpável. Os homens que antes pareciam ameaçadores estavam agora tão paralisados quanto Miguel. O que eles sabiam? Clara manteve o olhar fixo em Miguel, lágrimas escorrendo pelo rosto. "Eu não sou só uma mendiga. Fui criada para protegê-lo, para manter os segredos da nossa família. A sua avó sabia que um dia você precisaria de mim." A cada palavra, a realidade ao redor deles parecia se desvanecer. O medalhão pulsava, como se estivesse consciente da conversa, da revelação. Miguel se virou para a imagem da avó, a névoa negra a envolvendo. "Por que nunca me contou? O que você escondeu dela?" Ele sentiu um nó na garganta, o peso das informações esmagando-o. Nem mesmo as sombras pareciam querer se aproximar agora. Uma inquietação crescia, uma respiração ansiosa.
Miguel, a avó falou, sua voz ecoando de uma forma distante. A verdade nunca é simples. O que está em jogo transcende o que você pode imaginar. Clara. Mas antes que pudesse terminar a frase, a sala começou a sacudir. O chão vibrava. Outro barulho estrondoso ecoou, e uma fenda se abriu, engolindo a luz. Uma onda de energia cobriu tudo, e Miguel sentiu um frio na espinha. O que está acontecendo? "O não!" gritou Clara. "Não pode ser! Isso é o que eu temia." Ela se virou para o medalhão, como se fosse uma fonte de poder. Mas os homens começaram a recuar. O medo em seus rostos. O ar estava pesado com algo que se aproximava. De repente, uma figura colossal apareceu na fenda. O ser projetava uma sombra que cobre tudo. Um rosto grotesco e familiar. Miguel sentiu o estômago revirar. Não, não pode ser. A figura era sua avó, mas não era a mesma de antes. Havia uma crueldade em seu olhar, como se uma parte dela estivesse corrompida. "Você me chamou, Miguel. Agora é o momento de decidir se vai se juntar a mim ou se perderá tudo o que ama." As palavras cortaram como uma lâmina. Miguel estava em um labirinto de emoções. Ele via Clara, abalada, o rosto branco como papel. "Quem você se tornou?" Ele sussurrou para a avó, cada sílaba recheada de dor. "Estou aqui para trazer o que é meu." E Clara... Ah, Clara... A voz da avó ressonou, cheia de desprezo. "Você mesmo se condenou ao se envolver com ele. O poder que escondemos será meu novamente. O medalhão é sua única chance, Miguel. Escolha." O chão tremeu sob seus pés. Miguel estava tenso, o peso da responsabilidade esmagando-o. Ele olhou para Clara, que agora estava cada vez mais frágil à sua vista. "O que você não me contou, Clara? Qual é o seu verdadeiro papel aqui?" A resposta dela estava próxima, mas o tempo parecia se distender. Eu só queria protegê-lo." Ela gesticulou, o desespero em sua voz ecoando. "Mas a verdade é que o medalhão não é apenas um artefato. Ele contém a alma de quem o possui. E a sua avó?" Novamente a figura da avó interrompeu. "Silêncio, Clara. Não revele mais do que já está arriscado." O grito da avó era como um trovão, e em um movimento rápido, ela estendeu a mão, capturando o medalhão. O que aconteceu a seguir foi um clarão ofuscante e um estrondo que fez os vidros da barbearia estourarem. E quando o brilho se dissipou, Miguel viu o que nunca poderia imaginar. Clara estava caída no chão, um olhar vazio e sem vida, enquanto a voz se erguia, mais poderosa do que antes. "Você fez a escolha errada, Miguel." A voz da avó ecoou, e o medo tomou conta de todos ali presentes. O que isso significava para ele? O que tinha acontecido com Clara? E agora, mais do que nunca, Miguel se viu perdido em um mar de incertezas. O único desejo que lhe restava era entender onde estava a linha que separava amor e traição. Miguel sentiu seu coração acelerar. A imagem da avó distorcida, a verdade sobre Clara, tudo girava em sua cabeça como um verdadeiro furacão. "Escolha, Miguel!" a avó gritou, sua voz ressoando com um poder sombrio. Ele queria gritar, mas o peso da responsabilidade o imobilizava. "Não, isso não é possível." Clara, ainda caída, tentou se levantar, seu olhar desesperado implorando por compreensão. O brilho do medalhão iluminava seu rosto, traçando sombras de esperança na escuridão. "Você não pode acreditar nela, Miguel. Eu sou sua única chance." Miguel olhou entre as duas, as memórias da infância se agitando em sua mente. Lembrou-se do carinho da avó, de suas lições,
mas também do desprezo e da fúria que agora se manifestavam. "Por que você fez isso? Por que nos colocou nessa situação?" ele gritou, sua voz ecoando na sala. "Porque eu protegi você, Miguel. E Clara é a razão pela qual tudo isso está acontecendo. Você não pode deixar que a escuridão a consuma." A avó avançou, o poder emanando dela como uma onda. Mas Clara estava de pé agora, os olhos determinados. "Eu não sou a vilã, Miguel. Sou a única que pode te ajudar a reverter isso. Sua avó quer te manipular." A tensão era insuportável. As palavras de Clara pairavam no ar como um convite à ação. Miguel olhou para o medalhão, a energia pulsando e chamando por ele. "E se eu não escolher ninguém?" A pergunta escapuliu de seus lábios, um sussurro de esperança. Um sorriso maligno se espalhou no rosto da avó. "Você sabe que não pode fugir de sua herança." No impulso, ele deu um passo à frente e agarrou o medalhão, sentindo a energia atravessar seu corpo. O choque fez sua mente clarear, as imagens se desfazendo. "Chega! Eu decido o que fazer com minha vida." A luz do medalhão explodiu como uma supernova, tudo ao redor dele se distorcendo. Brilhou e então, em um instante, tudo ficou em silêncio. As figuras se desvaneceram, e Miguel se viu em um imenso campo, as cores vibrantes ao seu redor. Estava livre, mas a sensação de ser o único a decidir o futuro o aterrorizava. "Agora você está sozinho, Miguel." Uma voz suave sussurrou. Era Clara, sua sombra se aproximando. A decisão foi sua, mas não teve tempo de ver que a verdade é mais complexa. Miguel sentiu o vazio. A escolha o consumia. "Conflitos não acabam assim, não é?" ele murmurou. Agora tinha que lidar com o que haviam revelado, e a dor que ainda asfixiava seu coração. A cena então mudou. A porta se abriu na distância, e através de uma luz dourada, ele viu a imagem de sua avó ao longe. Para cada passo que Miguel dava em sua direção, suas memórias se solidificavam. Os ensinamentos, as noites de histórias. Mas então, ele hesitou. O que isso significava? E Clara, onde ela estava? O vazio voltou, empurrando-o. Ele se deu conta de que cada escolha poderia desencadear consequências. Da avó ao medalhão, havia mais sob a superfície. "Quando você estiver pronto, Miguel," a voz etérea de Clara ecoou, uma mistura de dor e esperança. "Minha verdadeira história ainda precisa ser contada." E assim, a resposta que todos esperavam, definitiva, nunca veio. A dúvida permanecia, um convite para um novo começo ou um novo desespero. Antes que tudo se desvanecesse novamente, Miguel olhou diretamente para onde a luz se espalhava. "Eu vou descobrir", sussurrou, sua determinação renascendo. Mas em seu coração, uma sombra de incerteza ainda persistia. A pergunta estava no ar. O que mais estava por vir? O que realmente se escondia na história da sua família? E com essa dúvida, a cena se apagou. Ei, amante de histórias, você precisa se inscrever no canal agora para garantir que não perca as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar esse algoritmo e fazer parte dessa comunidade incrível. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo instantaneamente com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não perca essa chance. Ponto.